Hello everyone, my name is Rafael Cruz. I am a sociologist from Brazil. Thank you for the possibility to participate in the conference. The title of my presentation is called Anarchist Futures in the Capitalist Periphery, Constitutional Practice and Political Imagination in Brazil. I will make my presentation in Portuguese, but the slides were written in English. Muito bem. No contexto da crise financeira de 2008, após a crise financeira de 2008, David Graeber escreveu que a guerra contra a imaginação foi a única guerra que os capitalistas realmente venceram. Como o tema da conferência desse ano é sobre o futuro, a capacidade de imaginar é uma capacidade de criar futuros possíveis. De modo que, se os capitalistas derrotam a nossa capacidade de imaginação, eles derrotam a nossa capacidade de imaginar uma outra sociedade que não seja essa regida pela acumulação sem fim de capital e pela dominação estatal. Se nós lembrarmos a tradição anarquista, ela tem uma dialética entre a destruição e a criação. De modo que, muito longe do niilismo, o anarquismo sempre pensou que a destruição da sociedade existente seria a possibilidade de criação de uma nova sociedade. Então, imaginação, criação e futuro são temas que estão intimamente relacionados à ação política. É por imaginarmos que podemos viver em uma outra sociedade, que temos condições de construir um outro futuro. E a destruição da sociedade presente é necessariamente a constituição de uma nova sociedade. Minha apresentação ela irá se concentrar na análise de 3 textos constitucionais escritos por militantes anarquistas que ousaram imaginar a criação de repúblicas anarquistas no Brasil na primeira metade do século XX. A partir de Quina, de Pritchard, entre outros autores, eu estou pensando as políticas constitucionais anarquistas no Brasil a partir desses 3 projetos de constituição para o país. Eu estou percebendo esses 3 casos, então, como casos de imaginação política anarquista na periferia capitalista. Meu argumento é que, nesses 3 casos que eu irei apresentar adiante, a anarquia é ordem, mas a anarquia assume uma ordem republicana, baseada principalmente em 2 eixos, num federalismo político anti-estatista e numa ordem econômica socialista. Vou procurar identificar aquilo que Quina, Pritchard e outros autores identificaram como parte das práticas constitucionais, que são o quê? As declarações de princípio, os arranjos institucionais, o processo de criação de regras e o processo de tomada de decisão. Então, esses quatro pontos serão identificados nas práticas dos 3 casos que eu trago aqui. E que 3 casos são esses? São os 3 casos de práticas constitucionais anarquistas na primeira metade do século XX. O primeiro caso se trata da proposta de uma república comunista no Brasil, presente no programa do Partido Anarcomunista Brasileiro de 1919, escrita por Hélio Negro e Edgar Lenroux. O segundo caso trata de um esboço de uma Constituição comunista, presente também num texto de José Oiticica, como parte do programa do Partido Comunista, o mesmo do primeiro caso, elaborado um pouco depois, em agosto de 19. E o terceiro caso refere-se à Constituição da República Comunista Libertária do Brasil, escrita já no contexto da Segunda Guerra por Moacir Caminha. Então,
eu estou encarando esses 3 projetos de constituição política anarquista para o Brasil como 3 casos de práticas constitucionais presentes no anarquismo brasileiro. O primeiro caso, então, da República Comunista, presente no programa do Partido Anarcomunista do Brasil, tem algumas características. Ele foi escrito por Edgar Lencourt, que foi um tipógrafo, jornalista e líder sindical, em coautoria com Hélio Negro, que também foi um tipógrafo e militante anarquista. Esse projeto de República Comunista do Brasil, ele foi escrito 30 anos após o fim da escravidão no Brasil e instituição da República. Então é escrito num momento muito recente, de uma república ainda muito inicial no Brasil. Ele é publicado 5 meses após o fim da Primeira Guerra. E isso é um tema que o próprio documento traz, que o fim da Primeira Guerra Mundial é um momento propício para se debater formas de reconstruir a sociedade e que o anarquismo seria uma forma válida de reconstrução social. O documento ele é muito influenciado pelos acontecimentos da Revolução Russa e também no arranjo institucional político que ela propõe. Nós vemos a influência do modelo soviético, principalmente na ideia dos comissariados do povo. Esse documento é escrito num momento muito particular da história política brasileira, que é um momento em que o anarquismo detém a hegemonia sobre o movimento sindical. Quanto à declaração de princípios, essa Constituição ela pretende suprimir a exploração, abolir as classes, o fim da tirania, o fim da propriedade privada e criar uma comunidade que sirva a todos os seus membros, sem distinção de sexo, idade, nacionalidade ou raça. O arranjo institucional presente no caso 1, ele parte do indivíduo, cada indivíduo comporia corporações profissionais, a união de corporações profissionais formaria uma federação de trabalhadores da indústria, a união de várias federações comporiam um conselho comunal por bairro ou distrito. Desses conselhos comunais por bairro ou distrito sairiam o comissariado do povo. Desse comissariado do povo sairia um comissariado regional do povo e desse comissariado regional um comissariado geral do povo. Tanto o processo de criação de regras seria regido por assembleia, por um regime de assembleia, e a tomada de decisão seria por delegados eleitos para essas assembleias. O segundo caso que eu trago de prática constitucional no anarquismo brasileiro seria então o esboço de uma constituição comunista, parte também das movimentações em torno do Partido Anarcomunista Brasileiro, de 1919. Partido que, inclusive, é fundado anteriormente ao Partido Marxista-Leninista, de 1922. Ele foi elaborado, nesse caso, por José Oiticica, que foi um professor, um filólogo, um poeta e um destacado militante anarquista no Brasil, da primeira metade do século XX. Ele foi escrito 30 anos após o fim da escravidão e instituição da República no Brasil, então também na infância da República Brasileira, podemos dizer assim. Ele foi publicado 9 anos após o fim da Primeira Guerra, 9 meses, desculpe, após o fim da Primeira Guerra Mundial, e também no mesmo período do caso 1, período de hegemonia do anarquismo no movimento operário brasileiro. Quanto à declaração de princípios, o caso 2, cada indivíduo trabalha de acordo com sua força e recebe de acordo com suas necessidades, que é o princípio anarcocomunista. Propriedade privada é considerada antissocial, o Estado é antissocial e imoral, preconiza a abolição do dinheiro, a liberdade de pensamento, a elevação da plebe aos sentimentos e gostos aristocráticos e o amor livre. Quanto ao arranjo institucional,
ele pressupõe um indivíduo que participe de uma classe profissional. Essas classes profissionais compõem um conselho comunal, esses conselhos comunais compõem um conselho municipal, a reunião de vários conselhos municipais, então, forma um conselho federal. E esse conselho federal, no caso brasileiro, comporia um conselho internacional. É um arranjo um pouco diferente, mas um pouco também similar com o do caso 1. Quanto à criação de regras, se daria por assembleias, e o processo de decisão política se daria por delegados eleitos em assembleias. O caso 3, de prática constitucional do anarquismo brasileiro, então, é o da República Comunista Libertária do Brasil, a constituição de uma República Comunista Libertária no Brasil. Ela já é escrita num outro período, né, pelo professor, jornalista e militante anarquista Moacir Caminha. Ela é publicada no mesmo mês em que tem fim a ditadura de Getúlio Vargas no Brasil. Ela é publicada 9 meses após a derrota do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. E diferente do caso 1 e 2, ela é escrita no período de reconstrução do anarquismo, em que o varguismo detinha a hegemonia no movimento operário brasileiro. Quanto à declaração de princípios do caso 3, ele preconiza o bem-estar econômico, a livre expressão de pensamento, a liberdade de reunião, a supervisão e crítica da administração social, a aquisição de educação científica e artística, a aquisição e exercício de uma profissão que seja útil à coletividade e a cooperação pessoal do indivíduo para a segurança e defesa da República. O arranjo institucional é o mais simples dos 3 casos aqui apresentados. Moacir Caminha concebe uma comuna autônoma que faça parte de uma federação regional de comunas, e essa federação regional de comunas, a reunião delas dá origem a uma federação nacional de comunas. A criação de regras seria feitas por Assembleia de Delegados e o processo de decisão também por Assembleia de Delegados, tanto delegados comunais, regionais como nacionais. A minha conclusão é que essas 3 práticas constitucionais presentes no anarquismo brasileiro, na primeira metade do século XX, através de 3 projetos de constituição para o país, a anarquia é ordem, mas a anarquia é, acima de tudo, uma ordem republicana. Eu penso que podemos identificar tanto uma dimensão histórica, como uma dimensão política, como uma dimensão constitucional. Na dimensão histórica, esses 3 projetos de Constituição, eles buscam reinventar a política nas ruínas da guerra, da Primeira e da Segunda Guerra. Né? Todos os casos foram escritos após e sob influência dos efeitos das 2 grandes guerras mundiais do século XX. Períodos em que os autores, principalmente do primeiro caso e do terceiro caso, vão dizer que são propensos a possibilidades de criar futuros, né? De propor futuros possíveis. Quanto à dimensão política, os 3 casos, eles imaginam repúblicas anarquistas para o Brasil. Eu encaro como exemplos de uma imaginação republicana anarquista num país que recentemente havia estabelecido a República. Então, na infância da República Brasileira, nos primeiros períodos da República Brasileira, nós temos ali os anarquistas pensando como um modelo republicano poderia funcionar de forma anarquista, de forma socialista libertária. Por último, existe uma dimensão constitucional, que eu estou propondo que ele seja interpretada como um modelo sindical, um modelo de república sindicalista. Nos 3 casos, o que é que nós temos? Nós temos o uso de uma linguagem anarquista, do sindicalismo revolucionário, conselhos, trabalhadores, federação, né, mesclado com uma linguagem constitucional do republicanismo, republic, né, república, povo, para organizar o Brasil politicamente
de maneira anarquista. Né? Então essa foi a minha apresentação. O que eu quis trazer foi que é possível nós imaginarmos, nós pesquisarmos as práticas constitucionais do anarquismo brasileiro da primeira metade do século XX, a partir dessas três propostas de Constituição. Thank you very much.